Este é o NAS Zima Cube Pro e hoje vamos ver se ele aguenta a ligação 10 GB, se as portas Thunderbolt dão velocidade suficiente para editar vídeos em um PC ou mesmo em dois PCs em simultâneo, consumos energéticos, ruído e temperaturas. O Zima Cube Pro é um NAS servidor que tem um CPU i5 de 12ª geração, 16 GB de RAM que pode ir até aos 64, leva 6 discos de 3.5 polegadas, 4 SSDs NVMe com ligação 10 GB e duas portas Thunderbolt 4, mas nem tudo é perfeito. E no último vídeo nós vimos todas estas características, abrimos a máquina, uma série de situações giras, portanto se não viste eu vou deixar o link lá em baixo, mas hoje vamos aprofundar aqui os testes, vou partilhar contigo coisas que eu adoro e coisas que nem por isso. E vamos começar aqui com a porta 10 GB, que foi o primeiro teste que eu fiz. Liguei ao meu Mac Studio e consegui atingir, através da ligação 10 GB Ethernet, cerca de 800 a 900 MB por segundo. Portanto, está praticamente a saturar a ligação e está aprovadíssima. No entanto, para quem não tenha 10 GB ainda e queira adquirir esta máquina, ele tem duas portas 2.5 GB que podemos utilizar e se fizermos link aggregation podemos ir até aos 5 GB. Por outro lado, se apenas tiveres uma porta 1 GB, não fiques chateado porque vai funcionar também, não vais conseguir estas velocidades brutais. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. Thunderbolt 4 ou USB tipo C 4 são das minhas portas favoritas em qualquer dispositivo, não apenas no NAS, um portátil, um desktop, porque conseguimos velocidades brutais para podermos transferir dados, por exemplo. E aqui estão duas portas Thunderbolt 4. Eu comecei por ligar o meu Mac Studio, consegui atingir ali velocidades de 1200 MB por segundo na leitura e cerca de 1600 MB por segundo de escrita. Curiosamente, no MacBook Pro consegui 1400 em escrita e 2200 MB por segundo na leitura. Ou seja, apesar de estarmos um bocadinho abaixo no Mac Studio, o MacBook Pro conseguiu atingir ali as velocidades de 20 GB, a bater acima dos 2000 MB por segundo, que é espetacular. E aqui fiquei com uma curiosidade. Ok, cada um está a conseguir 20, mas já estava a testar individualmente. E se eu testar em conjunto? Então liguei os dois em simultâneo para tentar atingir os 40 GB de largura de banda e consegues 20 GB em cada uma das portas. Eles conseguem fazer exatamente os mesmos números que estavam a fazer individualmente. Aqui ainda despistei uma coisa, que foi tentar ligar o Mac Studio numa das outras portas, o Mac Pro na outra porta, trocar, mas as velocidades continuam a ser o mesmo. Portanto, não te consigo explicar porque é que o MacBook Pro está a fazer melhor velocidade que o Mac Studio. Mas isto deu-me aqui uma curiosidade que foi, ok, tu consegues estas velocidades, então também vais conseguir editar vídeos em duas máquinas em simultâneo. Então liguei o Mac Studio, aliás ele já estava ligado, o MacBook Pro, coloquei dois projetos em Final Cut Pro para cada uma das máquinas abrir e sem stress nenhum. Com este tipo de velocidade nós estamos à vontade mesmo. E é uma coisa que é muito gira para quem trabalha com mais do que uma pessoa, consegues ter dois computadores a aceder individualmente através de Thunderbolt 4, que não é fácil encontrar, e consegues depois ter também nos 10 GB para o restante dos colaboradores ou colegas, seja aquilo que for, então velocidades muito fixe. Testei também aqui por curiosidade esta porta frontal USB tipo C com um disco que nós vimos já há uns dias, o iFro SSD, conseguimos atingir praticamente o máximo da velocidade do disco, são 1600 MB por segundo que nós conseguimos atingir. Eu estava a testar com o Mac, esta foi a velocidade que eu consegui máxima ligado diretamente ao Mac, portanto eu acredito que se testasse com um computador Windows, que conseguia atingir os 2000 MB por segundo nesse disco, aqui possivelmente também conseguia, mas é uma coisa que eu não te consigo dar a certeza, portanto fica assim por 1600. Agora, olhando aqui para consumos energéticos, tem uma coisa muito fixe, mas tem uma coisa menos fixe. O consumo dele base, idle, 80 watts. Sem puxar nada, a máquina está tranquila, mas são 80 watts, que não é pouco. Dependendo daquilo que nós
Temos, porque este CPU tem uma performance tão fixe e uma eficiência tão fixe também, que nós não vamos ver assim grandes diferenças. O que é que eu fiz para tentar puxar aqui a máquina? Arranquei com 4 máquinas virtuais em simultâneo, levou ali o CPU aos 70% no arranque, mais ou menos, e ele conseguiu puxar uns 100, 110 watts enquanto estava a fazer esta tarefa de arranque que é puxada para qualquer máquina e muitas delas agacharia-se. Mas, rapidamente, ele volta à casa dos 80, mesmo com as 4 máquinas ligadas. Isto porque, mais uma vez, não é fácil conseguir com que este CPU fique completamente estrangulado. Existe aqui uma coisa que nós temos que fazer contas. Eu não estou a medir apenas o consumo energético do CPU, que ele até é bastante eficiente, mas nós temos 6 discos de 3.5 polegadas, cada um dos discos gasta, em média, 10 a 15 watts, dependendo se estão em atividade, se estão em hibernação e por aí fora. Portanto, se fizeres as contas, tens aqui aproximadamente uns 60 watts em disco, na melhor das hipóteses, e o restante para o resto. E temos aqui 4 SSDs. Portanto, a culpa não é apenas aqui da máquina em si, mas sim dos dispositivos que nós temos. E a nível de consumos, os discos nas marcas todas são sensivelmente o mesmo. Portanto, com esta configuração, nós vamos conseguir contar com estes consumos minimamente estáveis. São 80 watts, que é um base não muito baixo, porque temos aqui muitos componentes. Por outro lado, mesmo que a gente puxe muito pela máquina, tu vais contar ali com os 110, 115, 120 e nunca muito mais do que isso. Portanto, é uma máquina para aqueles que têm uma série de situações muito mais pesadas do que outras máquinas mais pequeninas, como a Zima Board ou a Zima Blade, que consomem ali 10, 15 watts, mas também não consegue fazer metade do que esta máquina faz. Agora, falando de temperaturas e ruído, porque estão os dois ligados. Mas começando aqui pelas temperaturas, eu consegui observar ali 50, 55 de temperatura mais baixa em idle e 100 graus centígrados quando estava a instalar aquelas 4 máquinas virtuais com 4 sistemas operativos em simultâneo. Aí o CPU andava a bater nos 100 graus, que é muito. A ventoinha estava mesmo a puxar e a fazer barulho. Mas depois desse esforço inicial, rapidamente voltou ali à casa dos 70, 60. Se eu deixar mais um bocadinho, ele volta outra vez aos 50, 55, mas nunca baixa disso. E o ruído está ligado às ventoinhas e não só, está ligado também aos discos mecânicos que fazem ali um ruído de fundo, que é normal em qualquer unidade com discos mecânicos, mas aquilo que eu sinto é que esta ventoinha já é uma segunda geração, está melhorada em relação àquela que saiu quando eles colocaram esta máquina no Kickstarter. No entanto, acho que ainda não é a melhor opção. Eu já estive a ver um projeto, e eu vou fazer daqui a algum tempo isso, em que eles colocaram uma ventoinha Noctua no processador e colocaram 2 ventoinhas Noctua cá atrás, 2 ou 3, e conseguiram praticamente eliminar o ruído todo e, para além disso, conseguiram também baixar as temperaturas de uma forma espetacular. Assim como ele está, não é muito ruidoso, mas também não é silencioso, a não ser agora que está completamente desligado. Portanto, na minha opinião, é tão simples como isto. Se for no espaço aqui como o meu, se eu colocar tal e qual naquela zona onde está lá atrás, que é a zona de edição, e se eu tiver a editar, está tranquilo, ou eu consigo ouvir ali o barulho dos discos mecânicos a funcionar, eu consigo ouvir o barulho do CPU se estiver a puxar, consigo ouvir o barulho das ventoinhas, mas como estou a editar, não há assim grande stress. Possivelmente até estou com os fones, mas eu prefiro os monitores de som, então consigo ouvir algum. No entanto, se for para ter num espaço onde tu faças gravação, por exemplo, se eu estivesse agora neste momento, tu ouves o ruído. Portanto, o ideal será colocar num sítio onde não haja gravações, onde não haja sensibilidade a nível de ruídos, porque é uma máquina que não é completamente silenciosa. Se estás a gostar de conhecer o Zima Cube Pro em mais detalhe, deixa lá em baixo nos comentários o que é que tu gostas mais e o que é que tu gostas menos. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.